Oi, tudo bem? Aqui é a Laura e esse é o começo de mais um vlog aqui do desafio Uma Bruxa por Mês. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo introdutório que eu explico o porquê desse desafio, o que é esse desafio e a gente já tá no 10º. Enfim, a gente já tá chegando na reta final do ano com pelo menos um livro lido por mês, ou livros maiores, como no caso do Grimório das Bruxas. Esse eu tô lendo no período de um mês também, mas o Maleus Maleficarum, que foi o anterior, eu li durante o período de 2 meses, Caliban e a Bruxa também. Mas esse aqui, eu tentei ler ele durante um mês, e por que eu já tô falando no passado? Porque eu já vou começar o vlog agora falando que eu tô gravando esse vídeo, na verdade, depois que eu já acabei de ler. Esse vídeo não, esse agora, né, esse insert do vlog, depois que eu já acabei de ler. Por quê? Comecei a converter os arquivos e eu percebi que eu tinha perdido o primeiro insert que eu fiz. Então, quando eu comecei a ler, né? Então, tô gravando depois, vou falar rapidamente do começo do livro, mas depois desse vídeo, todos os outros inserts são em tempo real, digamos assim. Então lá vocês vão de fato acompanhar. É porque eu percebi que o primeiro, né, que vai ser depois desse aqui, eu já tava na página 200. Mas assim, o livro tem quase 600 páginas, então não tem tanto problema. Mas só recapitulando rapidamente, o livro, desde o começo, eu já percebi que ele tinha uma linguagem bem densa. E o começo do livro eu já achei super interessante porque o autor começa a falar das bases da magia, né? O que define a magia, o que é magia, e ele passa em algumas características. Também ele começa a falar de uma pequena definição de bruxa, né? Do que seria a bruxa. E aí ele fala, esse até o primeiro capítulo, Manifestação Universal. Já dá pra ver que tá todo marcado aqui o livro, né? Então já se preparem para o que vocês vão encontrar no restante do vídeo. Ele fala sobre como que a figura da bruxa, ela é praticamente universal, assim, que ela aparece em diversas culturas ao redor do mundo, mas com algumas variantes, assim, conceituais mesmo, e do que as pessoas entendiam como bruxa. E aí eu já tinha marcado algumas coisas aqui que eu achei interessante, que ele também começa já bem de forma introdutória, assim, do que a gente vai ver no restante do livro. Ele começa a falar sobre a caça às bruxas, e ele levanta um ponto aqui que a princípio eu achei estranho, até que eu entendi que ele quer dizer no sentido acadêmico, assim, da questão. Que ele fala que toda essa ideia de caça às bruxas pode em alguns momentos cumprir uma função social positiva. Calma. Que fala que em alguns contextos é capaz de reforçar as normas culturais e, portanto, a solidariedade comunitária, desestimulando o comportamento anômalo ou antissocial. Ele leva um pouquinho no extremo essa questão, mas eu entendi o que ele quis dizer. Que ele fala assim, a associação da bruxaria com o ciúme, a ganância e a malícia pode servir para fortalecer o apego às virtudes compensatórias e desencorajar a expressão de animosidade. Também pode ser usado para fazer cumprir obrigações econômicas e reduzir a competição em prol da cooperação. Então ele pega um sentido de caçar as bruxas, quando a gente pega uma questão muito negativa associada ao que era entendido como uma figura da bruxa, que era aquela que ia contra a sociedade, mas aí ele coloca esse contra não no sentido feminino, que a gente viu em alguns outros livros, mas no sentido de contra aquilo que é o bem da sociedade em questão. Então eu achei interessante ele ter colocado isso, né, de ver como uma forma de cooperação e de... enfim, uma coisa genuinamente boa, assim. Eu entendi o que ele quis dizer. Então eu marquei essa parte porque eu achei esse ponto de vista interessante, assim. E aí, enfim, depois ele continua falando questões mais conceituais e ele começa a desenhar, assim, o que vai guiar os pontos que ele levanta ao longo do livro. Aí essa parte eu achei super interessante também, eu tinha marcado que ele fala das culturas, né? Então fala do Egito antigo, o que os egípcios entendiam como magia e rituais, né, magísticos.
Aí essa parte aqui, eu acho que ela tá dentro do... Ah, tá, ele fala da Mesopotâmia também, depois da Grécia, enfim. Que eu acho essa parte aqui interessante. A bruxa estereotipada mencionada nas fontes é presumidamente mulher, o que parece corresponder ao status geralmente baixo das mulheres na sociedade mesopotâmica, fazendo também da bruxaria uma arma supostamente adotada pelos fracos e marginalizados, que aí já tem mais a ver com a proposta do desafio Uma Bruxa por Mês, com o motivo pelo qual eu criei esse desafio. Aí, enfim, fala da Grécia. E aí eu acredito que a partir daqui eu comentei no próximo insert que eu vou colocar. Mas enfim, só queria falar um pouquinho do começo do livro e ter uma coisa para introduzir, né, já que eu perdi o outro material. Mas faz parte, né, um vlog gravado com tanto tempo assim é passível de acontecer. Mas é isso, espero que vocês gostem de ir para essa aventura comigo pelo Grimório das Bruxas, que eu não vou falar mais para vocês, né, para não dar spoiler, para vocês assistirem até o final. Então é isso, acompanhe a jornada pelo Grimório. Aproveitando a maquiagem, né, e que eu acabei de gravar um insert pro vlog do mês de outubro, que com certeza já saiu, se você tá assistindo esse aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Eu li hoje, durante a minha última live no cronograma oficial da Maratona Literária de Halloween, eu li só o Grimório, fiquei feliz de ter... Aqui, ó, tudo marcado. Fiquei feliz de ter conseguido ler o Grimório inteiro durante os 4... Inteiro assim, né? Só ler o Grimório durante os 4 sprints, porque é uma leitura que é difícil você se manter nela, sabe? Porque é bem acadêmico e bem teórico, muito bom, mas ele consome muito da gente. E assim, como eu comentei no vlog de outubro, eu não consegui cumprir meu cronograma. Hoje é dia 30, né? Amanhã é dia 31 de outubro, e eu não vou conseguir seguir o meu próprio cronograma, não vou conseguir ler o Grimório só no mês de outubro, e tá tudo bem, porque igual eu falei no outro vlog, eu priorizei ler mais livros esse mês pra conseguir, enfim, ler muita coisa temática, e acabou que o Grimório eu fui deixando de lado, mas não porque ele não é bom de forma alguma, tô gostando muito, é só porque, enfim, quando eu pegava um livro pra ler, eu pensava, vou começar um livro agora, e aí lia bastante, aí depois eu pensava, pega o Grimório ou termina esse livro? Aí eu queria terminar o livro, então assim foi ao longo do mês, mas tudo bem, porque eu também não queria correr com o Grimório. Então agora eu estou na página 159, eu parei exatamente começando o capítulo 3, e gente, esse livro é a coisa mais linda do mundo. Sério, um dos meus livros mais lindos até agora. E assim, só fazer um comentário, eu terminei uma parte super interessante. Esse livro já tá sendo um dos livros teóricos assim mais completos sobre história da bruxaria. Ele de longe já virou assim meu favorito desse tipo. Tô gostando dele mais do que eu tava gostando do A História da Bruxaria. E acabei de ler uma parte que é justamente sobre a história das bruxas. E eu achei super legal, já marquei um tanto de coisa aqui, que fala sobre a bruxa no Egito Antigo, fala depois sobre a Mesopotâmia, começa a entrar um pouquinho na era cristã, e aí das aparições na Bíblia, fala na Grécia. E aí acho super legal o que fala a sociedade europeia mais antiga na qual há evidências comportamentais em relação à magia, incluindo bruxaria, é a Grécia Antiga, cuja história registrada é muito mais curta do que aquelas do Egito e da Mesopotâmia, que remota aos séculos 7 ou 8 a.C. E assim, tem tanta coisa esse livro, sabe? Eu acho que esse vlog vai acabar sendo muito mais da minha rotina lendo o livro, o tempo que eu demorei pra ler esse livro, do que comentando ele, porque é muita coisa e eu não sei que falar, enfim. Mas aí ele tava falando um pouquinho
do estereótipo da bruxa também. Então, assim, esse tá sendo um livro sensacional de ler agora no segundo semestre, porque ele tá resumindo muito bem muito do que eu quis com o desafio Uma Bruxa por Mês. Fala também desse princípio, assim, a aversão à figura da bruxa, antes de ser uma coisa extremamente estereotipada. Então, muito mais, por enquanto, assim, né, de acordo com esse autor, o que difere um pouquinho do Caliban e a Bruxa, muito mais em relação à magia, e aí aquilo muito ligado também, ele pega muito nessa tecla do estrangeiro, então literalmente dos povos estrangeiros que cultuavam outros tipos de divindade e tinham outros tipos de ritos e rituais e crenças, e sistemas de crença mesmo, do que necessariamente alguma figura específica, no caso a mulher. Então eu tô achando interessante esse outro ponto de vista. E aí entra também agora no mundo romano, né, e a questão da magia. Eu achei legal também que aqui ele menciona, só conferir se é um autor mesmo, tô aqui falando ele, Ronald Hutton. Aí ele menciona até os contos de fada, e aí ele conclui essa última parte de um jeito que eu achei legal, que eu vou ler. É possível tirar uma conclusão simples e crua de tudo isso. Que os julgamentos das bruxas no início da Era Moderna derivaram, em última análise, do fato de que o cristianismo ocidental conseguia misturar a crença mesopotâmica em demônios e bruxas, a persa em um dualismo cósmico absoluto, a hebraica em uma única divindade verdadeira, zelosa e, em última instância, toda-poderosa, a grega em disputa entre religião e magia, a romana com sua crença em bruxas e, talvez, a necessidade de caça às bruxas em épocas de necessidade especial, e a germânica com seus canibais humanos, assassinos noturnos e voadores, em sua maioria ou totalidade mulheres. Então isso aqui é basicamente um resumão de tudo que ele falou ali antes, que eu mencionei sobre as culturas, a história da bruxaria, né? E achei super legal porque agora ele vai entrar na questão, eu acho que ele vai começar a introduzir a caça às bruxas, mas primeiro, desse primeiro parágrafo que eu vi, tá falando um pouco da origem do xamanismo e tal, que é uma coisa que eu gosto muito. E é isso, assim, gente, olha a imagem, também tô apaixonada por essa edição. Então é isso, assim, esse é o update da vez, do Grimório. E aí agora eu vou comer, eu tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome, eu vou ali comer. E volto pra dar mais updates. Amanhã eu devo voltar, porque eu vou tentar ler mais um pouquinho do Grimório amanhã. Mas já tô gostando muito, uma leitura muito foda, pra dizer assim. Mas é isso, vou voltando com inserts novos. Voltei. Hoje é terça-feira, feriado. Vim fazer mais uma atualização. Ontem eu li, mas não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Eu tô com uma meta bem grande de páginas por dia pra conseguir terminar a leitura até sábado ou domingo. Mas tá super interessante. Agora tá começando a entrar mais em algumas questões específicas. Eu tô no capítulo... Eu acabei de começar, assim, eu li, acho que... Peraí. Eu tô no capítulo 5, Sabá das Bruxas. E nos outros capítulos, no capítulo 4, foi mais focado na magia cerimonial. Então aí entrou um pouquinho mais a fundo em algumas questões de símbolos associados à bruxaria, como o pentagrama, falando um pouquinho, uma questão bem interessante que eu até marquei aqui. O autor começa a entrar um pouquinho na distinção entre bruxaria e feitiçaria. E aí também, uma coisa que eu achei bem marcante, que coloca muito essa diferença entre o feminino e o masculino. Como a bruxa, a figura da bruxa é associada ao feminino como uma coisa negativa, né, como uma magia ruim para causar um dano, para fazer um mal a alguém. E do outro lado, o contraponto da figura do mago,
que é um homem e que sempre tinha alguma questão cerimonial envolta ali e vista de uma forma não negativa, assim. Então não é que era vista com bons olhos, né? Que ele até menciona que, de qualquer forma, os clérigos, enfim, as pessoas da religião cristã, se aproximando, assim, da Idade Média, meados da Idade Média, não vinham com bons olhos, né? Porque estava muito associado a rituais pagãos também, enfim. Mas esses magos cerimoniais, digamos assim, né, esses sacerdotes, assim, não eram caçados. Mas ele ainda não chegou nessa parte da caça às bruxas. A minha meta hoje é ler pelo menos até a 281. Eu tô na 249. Eu acho que super vai dar. Inclusive eu tô no meio de sprints, assim, né? Eu faço os sprints, mas eu também tô sempre em sprints alheios. Então, olha, agora eu tô com o da Deia, claro, aberto ali, e o da Pam, que elas estão fazendo live hoje no feriado. E aí o próximo capítulo é da Idade Média. E aí esse eu vou começar provavelmente amanhã. Mas vamos ver, assim. Mas uma coisa legal também no capítulo anterior, o que eu tava lendo, antes mesmo de falar de magia cerimonial, fala muito sobre o xamanismo, né? E achei super interessante que o autor tenta dissecar um pouco as origens do xamanismo, né? E aqui até fala: o relacionamento entre os dois sistemas de crenças no xamã e na bruxa assumiu forma surpreendentemente diferente em ambos os lados do Estreito de Bering, enfim. Então ele realmente entra um pouquinho nessa questão das origens não só da figura da bruxa, porque eu acho que nem chegamos ainda direito, assim, ele menciona em diversos momentos isso da figura da bruxa, mas ainda acho que isso vai ficar mais evidente a partir da caça às bruxas, né? E que vai ser na Idade Média, então no próximo capítulo. Sobre a leitura ela mantém o que eu falei, que é muito interessante, é um livro muito rico, já é, tipo assim, meu livro referência em questão teórica de história da bruxaria, assim, sem dúvidas. Ele é muito profundo e aí, em compensação, às vezes é até demais. Então, de novo, a leitura continua densa e é um livro que não dá pra ficar lendo só ele, sabe? Você tem que diversificar a leitura e eu que não tô conseguindo ler muito, assim, mas sabe, meus dias estão faltando horas no meu dia. Mas aí eu vou continuar lendo Crimes Vitorianos Macabros, porque a gente tá no dia 2 de novembro, mas a minha TBR de outubro invadiu o mês de novembro, então não consigo. Eu quero muito começar a ler os livros mais leves, assim, apesar de eu amar, né, esses aqui, mas eu quero dar um break, assim, mas, enfim, força. Então a leitura continua densa, mas extremamente rica, muito interessante. E até tem rinha de acadêmico, assim, tá? Isso eu acho engraçado. Era uma coisa que eu meio que já esperava desse tipo de texto, assim. Mas rinha de acadêmico eu falo, assim, muito em questão de origens, assim. Então é interessante, é bem rico, assim. Tem várias coisas que dá pra tirar, vários conteúdos, assim. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Como eu trabalho com isso, eu vou lendo o livro, aí eu já fico pensando, mas é pra escrever sobre isso aqui, mas isso aqui dá uma ideia de post, isso aqui dá um carrossel, isso aqui dá um post no blog, isso aqui dá um... Aí, tipo assim, também é um livro que me cansa nesse sentido, porque eu também não consigo... Não é um livro que eu consigo parar só pra entretenimento, sabe? Grimório não é um livro de entretenimento, ele é um livro de estudo mesmo, de referência. Então, igual agora que eu tô meio no momento, assim, eu quero só uma coisinha, né, pra esparecer um pouquinho. Ele não atende muito nesse sentido, mas, de novo, não é o propósito do livro, né, obviamente. Então é isso, vou continuar aqui lendo, aproveitar os sprints, vamos ver. Eu quero, assim, eu não vou levantar desse sofá enquanto eu não chegar na página 281. Tem que ser assim. E eu vou conseguir, então vou aproveitar os sprints ali. E qualquer coisa eu volto com atualizações. Estou aqui com minha água com gás ali no meu copinho
E ainda com gin, me fazendo companhia com um cappuccino. Cappuccino de doce de leite, inclusive. Enfim, eu falei demais já, coisa desnecessária. Vou continuar aqui, depois eu volto com atualizações. Não vou conseguir cumprir aquele cronograma intensivo que eu tinha planejado para terminar a leitura do Grimório naquela semana, mas tá tudo bem. Porque teoricamente eu queria ter terminado ele sábado, hoje é segunda, mas já tá tudo marcadinho. E, de novo, eu tô até gostando de não ler correndo, assim, eu tô lendo no meu tempo, porque mesmo que o vlog esteja indo ao ar, né, quando você estiver assistindo isso, muito depois do que eu gostaria que ele fosse, mas pelo menos eu tô conseguindo aproveitar muito mais a leitura, que eu acho que isso é o mais importante, né? E eu vou começar a parte que eu mais tava... mais não, né? Mas uma das que eu tava mais ansiosa, que é da modernidade, que é quando começa a caça às bruxas mesmo. Os últimos capítulos que eu li... isso é na página 341. E a ideia é que eu faça o próximo update, né, o próximo insert da leitura, quando eu chegar na página 411. Então, umas 70 páginas aí. Porque depois daqui tem várias referências, e, enfim, é outro enfoque, assim, o livro. Então, eu acho que a parte de conteudista mesmo, assim, da teoria, eu vou terminar para a próxima atualização, mas só para dar um update, né? Essa parte agora que eu li, eu achei ela assim, tem um conteúdo que eu não consegui achar tão fácil em outros lugares, que é muito sobre a parte pré-caça às bruxas, né? E eu achei bem interessante que assim, o Caliban e a Bruxa, ele fala muito disso, né? Mas é muito mais politizado, né, enviesado e parcial do que o Grimório, assim. O Grimório, ele é bem acadêmico mesmo, então ele vai buscar em registros históricos mesmo. O que eu achei bem interessante, porque ele, né, é outro enfoque. E até eu achei interessante que ele começa, assim, essa parte foi uma das partes mais maçantes, assim, da leitura, porque é muito, em tal lugar, em 1200 e não sei o que, teve um registro de uma execução por bruxaria e papapá, então, tipo assim, mas nada muito padronizado, sabe? Eles falam muito, e até o momento, assim, não tem nenhum enfoque na questão de gênero. Tanto a pesquisa no momento do autor, quanto as informações que foram trazidas a respeito dessas execuções. Tanto que ele até fala que naquele momento era muito... realmente não tinha um foco de gênero, assim, sabe? Tanto homens quanto mulheres foram acusados. Apesar daquela questão que eu falei da última atualização dos sacerdotes e dos magos, né? Enfim, desse tipo diferente de magia, do que era entendido, considerado como magia. E aí, aqui nesse capítulo, nessas partes que eu li também, ele fala sobre a postura oficial dos primeiros cristãos medievais em relação à magia. E aí começa a falar bastante de Santo Agostinho. E fala também sobre, né, a categoria dos demônios. Então começa a falar muito essa coisa que eu vi um pouco no Maleus Maleficarum, né? E se eu ainda não mencionei o Maleus Maleficarum nesse vlog, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem o vlog de leitura do Martelo das Feiticeiras. Outra parte que eu marquei, que eu achei interessante, foi... essa aqui, bem acadêmica mesmo, da primeira menção à palavra witchcraft, né, que seria bruxaria em inglês.
E aí aqui ele até fala, o ancestral da palavra witchcraft, a qual era praticada por uma witch-wiki, não sei se exatamente se fala, feminina, ou wicca masculino, dos quais, é claro, vem o termo witch, bruxa, já que o CC era pronunciado como CH. A derivação é ainda mais próxima do que a ortografia sugere. Isso é mais difícil de se combinar a outras expressões e, portanto, é preciso se fiar no contexto para reconstruir um significado. E tal, o significado pode emergir dos códigos de direito penal, aí ele começa a falar um pouquinho, né, dos primeiros códigos, então por isso que é mais maçante, assim. Mas, de novo, assim, uma coletânea de informações maravilhosa. Aí fala um ponto muito interessante dessas primeiras... não é muito bem perseguição, assim, mas as primeiras condenações e definições, né, de bruxaria na Idade Média, que esse capítulo é todo da Idade Média, eu não mencionei isso, tanto a baixa quanto a alta Idade Média. Achei essa parte interessante, que ele fala, na maioria dos casos, o elemento de renúncia ao cristianismo não era central para as acusações. Isso é uma coisa que me surpreendeu, assim. E como não era esperado que os acusados pertencessem a uma seita, não havia efeito cumulativo de prisões, uma vez que aqueles já sob interrogatório não eram obrigados a delatar cúmplices. Então já destoa bem do que vai acontecer no futuro, né, do que é registrado no Malleus Maleficarum. Então, assim, achei bem interessante. Aí o último capítulo dessa parte que eu li é a criação da bruxa moderna. E aí eu achei essa parte aqui bem legal. Que menciona um pouco do que era pensado na época pelo Green, né, o Joaquim Green, um dos irmãos Green, né, no caso, que fala assim, mais uma vez foi afirmada a supremacia da importância da condução da igreja contra a heresia, mas com raízes muito mais profundas, remontando aos antigos estereótipos romanos de comportamento antissocial por grupos com crenças religiosas aberrantes, especialmente os primeiros cristãos propriamente ditos. Ele também chamou atenção para a reação ortodoxa à magia cerimonial em criar um contexto particular para um movimento contra a bruxaria. Não obstante, Cole também enfatizou, porque esse é um Norman Cole, que foi um estudioso também mais moderno, inclusive do século passado. Também enfatizou a importância do elemento folclórico, igualmente enraizado na antiguidade, ao contribuir com representações importantes para o novo conceito da bruxa. Seu modelo interpretativo foi robusto e convincente o suficiente para garantir o consentimento geral. Então, achei bem legal, tá cada vez mais lapidando assim o entendimento do que é a figura da bruxa, da bruxaria, como ela foi entendida ao longo do tempo. E é isto. Então vou começar, né, o capítulo da Idade Moderna. E eu acho que esse vai ser o que mais vai casar com as duas últimas leituras, mas especialmente a última leitura, né, o Malleus Maleficarum. Que aí já começa a falar aqui, já tem as imagens dos enforcamentos. Enfim, acho que vai ser bem interessante, assim, eu tô curiosa para ver de um ponto de vista mais acadêmico, né, que vai ser um pouco mais diferente dos últimos livros, das últimas leituras, que são mais enviesadas, com razão. Mas enfim, como sempre, a edição maravilhosa. Mas é isso, queria fazer o update da vez, vou continuar aqui marcando o livro, essa semana, nos próximos dias eu vou continuar, e eu volto com os updates da leitura do Grimório. Oiê! Acabei o Grimório. Eu achei que o insert que eu faria seria... Ó, o Oliver tá passando aqui. Eu achei que o insert que eu faria seria quando eu acabasse aquela parte, né? Aquele capítulo. Mas não, eu acabei o livro mesmo. E até acabaram meus marcadores, e aí eu tive que trocar. E, nossa, muita coisa pra falar, mas eu vou tentar ser sucinta, porque esse vlog já tá ficando enorme, né? Já tá enorme. Eu tava super animada, a parte que eu mais tava esperando, né? Era a que eu falei, da Idade Moderna, que é da Inquisição mesmo.
da caça às bruxas. E assim, eu achei que o livro é tão profundo em tanta coisa e eu não achei que ele explorou muito a caça às bruxas mesmo, assim. O Maleus Maleficarum quase não é citado e eu não entendi. É citado, assim, algumas vezes, mas não sei, eu acho que o livro negligenciou um pouquinho essa parte. Mas ainda assim tem umas informações interessantes. Fala que tem barulho no fundo, já peço desculpa, mas é porque a airfryer tá ligada. Tô fazendo um pão de queijo pra mim. Fala assim, a maioria das pessoas acusadas na caça às bruxas da Era Moderna, na verdade, morreu no decorrer de um único longo intervalo entre 1560 e 1640. Dois fatores podem ser responsáveis por isso. Um deles é que foi o período em que a crise na religião europeia, iniciada pela Reforma, atingiu seu auge e católicos e protestantes se envolveram em uma série de disputas generalizadas. Isso levou a temperatura religiosa a níveis febris em diversas localidades e indivíduos, rendendo assim maior disposição de perceber o mundo como um campo de batalha entre as forças do céu e do inferno. O proponente típico dos julgamentos das bruxas foi o reformista devoto, o equivalente da época dos frades observantes, enfim, fala um tanto de coisa. Mas ele dá uma explicação interessante. Eu marquei muitas coisas que, assim, que eu achei que foram muito boas. Eu queria muito ler todas, mas eu não vou conseguir. Mas uma coisa que eu achei interessante, que nos outros livros que eu escolhi, principalmente os livros teóricos, né, de não ficção do Desafio Uma Bruxa por Mês, é que não falam muito sobre o final, assim, né, por que de repente acabou? Porque foi de repente que acabou. E aí ele explica aqui, né, o autor fala que foi muito... que no Caliban e a Bruxa, a Silvia Federici fala isso, como que a caça às bruxas também foi muito pautada e impulsionada pela questão econômica, né, e grandes mudanças climáticas da época, assim, enfim, menos acesso à comida mesmo, fez as pessoas inflarem, né, os ânimos, e aí vários outros fatores contribuíram, como a questão religiosa, da reforma e tudo. Mas aí fala aqui que foi desaparecendo à medida que as elites europeias começaram a se sentir mais prósperas e confiantes e a máquina judicial passou a ser submetida a maior supervisão e direção básicas. Aí eu achei isso interessante, assim, de ser colocado. Ele explora um pouquinho mais disso. E aí tem outra questão mais acadêmica aqui do termo Strix, que era usado para definir a bruxa. E aí eu achei interessante porque eu falo tanto no Desafio Uma Bruxa por Mês da questão estereotípica, né, da figura da bruxa. E aí tem aqui, ó, a característica da bruxa estereotipada montada por ele, pelo Gianfrancesco, que é um caçador de bruxas italiano. Estava o hábito de matar bebês, furando-os com agulhas para sugar seu sangue. Então entra naquela questão também do Maleus Maleficarum, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, eu parei, assim, eu fiquei viajando um pouquinho nessa questão e eu pensei em tanta coisa que dá pra falar sobre isso, explorar, que o autor levanta aqui que essa questão desse estereótipo da bruxa, né, de sugar sangue, de comer bebês, de, enfim, estar ligado ao demônio, pode ter sido uma das características que criou os vampiros, como a gente conhece hoje, né? Que fala que a característica especial do vampiro moderno, como sugador de sangue, pode de fato ter se desenvolvido a partir desse conceito de bruxa, já que passou a ser associado aos mortos que não descansavam no século XVIII. Eu achei isso fantástico, assim, foi um belo insight. Deixa eu ver de outra parte que eu grifei. Assim, uma coisa que me incomodou um pouquinho em alguns pontos, não das partes do livro, mas dentro dos capítulos, é que não tem muito uma cronologia, assim, né, muito em ordem cronológica. Então, por exemplo, já falou sobre a caça às bruxas, aí de repente ele volta o período anterior à caça às bruxas para falar, que é uma coisa interessante,
como que antes a máquina judicial e os julgamentos assim eram mais sérios. E eles funcionavam, e aí falando aqui que era muito difícil uma pessoa ser julgada e executada, principalmente por bruxaria. E aí isso eu achei uma coisa interessante, né? E aqui, de novo, ele, por grande parte do livro, ele não entra muito na questão de gênero, né? Que essa é uma coisa que, por mais que seja interessante pensar academicamente, como que era uma coisa mais recente, né, do ponto de vista do autor, dividir as bruxas era uma coisa para caçá-las, né, é uma coisa mais recente essa divisão, pensando em gênero. Ele entra aqui nessa parte, no finalzinho da parte do capítulo 7, na verdade, ele fala que essa aqui que eu acho que é uma parte mais interessante do livro. A imagem da bruxa satânica transmitida ao norte da Europa foi baseada, em parte, em um conceito antigo, o da Strix, e a facilidade com que a zona cultural germânica abraçou, porque ele fala como que a caça às bruxas, na verdade, grosso, né, das pessoas que foram executadas, das mulheres, foi no território que hoje a gente conhece como a Alemanha e na parte mais norte, assim, da Europa. Aí ele fala que isso aconteceu, ou pode muito bem ter acontecido, né, devido à própria tradição nativa antiga, aquela da qual a bruxa canibal que atacava todas as faixas etárias em vez de crianças especificamente. E aí fala, essa tradição também pode ajudar a explicar por que a maioria dos acusados na região eram mulheres. Além disso, o conceito básico da bruxaria em si já era antigo, assim como o espectro da atuação na magia que se estendia de bruxas a artífices da magia e que muitas pessoas no início da Era Moderna frequentemente enxergavam com mais polaridade entre os dois. Enfim, aí essa parte toda é a mais interessante do livro, assim. O livro, eu já tava gostando muito do conteúdo, mas aí, de novo, eu já tô lendo muito, já tá quase 10 minutos, só esse insert, então não vou ler mais. Mas eu achei muito... me ganhou, assim, de vez, assim, dessa parte. E aí também eu queria muito ler aqui, que fala, né, da definição da bruxa como qualquer pessoa praticante de magia ou que afirma praticar magia, e mesmo de bruxaria como qualquer tipo de magia foi desenvolvida e sustentada por muitos séculos como meio de manchar a magia em geral, como a mácula do mal e associações antissociais. Aí essa parte aqui, se eu pudesse eu gravaria um vídeo só lendo esse último parágrafo, esse último capítulo, que é Círculo Sagrado. Que aí ele traz, né, tudo isso que ele abordou ao longo do livro para hoje em dia, de como que a bruxaria está sendo ressignificada hoje em dia. Então, assim, eu fiquei super animada com essa parte. Que ele fala sobre essa transformação da nossa visão, não só da bruxa, mas do que é magia, né? E das funcionalidades da magia mesmo. Então, eu achei muito, muito, muito legal. Aí ele faz um resumo de novo desde as primeiras menções à figura da bruxa e, enfim, fala muita coisa. Aí essa parte também, eu queria muito ler o livro inteiro pra vocês. Mas, enfim, na última parte, que foi escrito por uma mulher, eu achei interessante esse texto. Não, esse ainda não. Enfim, fala feitiço através dos tempos, e aí tem uma lista de filmes com a figura da bruxa. Eu já anotei várias referências, apesar de não gostar muito de filmes de terror, eu gostei de algumas das indicações. E aí aqui tem as referências, então são tipo 100 páginas só de referência, que isso aqui pra mim é um conteúdo riquíssimo, juro. Eu compraria esse livro só por esse catálogo, basicamente, de outras referências. Eu acho que com base nisso aqui eu vou ter muito pano pra manga pro desafio Uma Bruxa por Mês do ano que vem. E aí tem um capítulo interessante, que é esse que eu falei que foi escrito por uma mulher, foi escrito pela Vanessa Cianconi, não sei se é assim que eu falo, que é uma professora de literatura norte-americana, que ela fala quem foram as bruxas de Salem, e é super interessante que ela fala dessa questão das bruxas de Salem, da histeria. Eu falei um pouco sobre esse episódio no livro que eu li, que fala exatamente sobre o que foi a histeria em Salem,
que é um vlog, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, que ela fala muito dessa perseguição, dessa caça às bruxas no episódio específico que durou poucos meses, e a relação com o corpo feminino. Então é uma visão muito interessante também, é um texto que fecha muito bem o livro. E aí depois tem umas coisas que eu achei meio aleatórias, assim, confesso. Eu acho que destoou muito, tem aqui as bruxas de Macbeth, do Shakespeare, e aí tem um conto. Esse conto, assim, é interessante que ele foi escrito, igual aqui fala, pelo Nathaniel Hawthorne, acho que é assim que fala, que ele é descendente direto de um dos juízes envolvidos nos julgamentos de Salem. Então é um conto que chama O Jovem Goodman Brown. É interessante, é legal o conto, mas é só porque eu achei que destoou muito. Eu acho que isso poderia ter sido um conteúdo extra, que poderia ter sido trabalhado de outras formas, enfim. E aí acaba o livro. Tem um poema aqui também, enfim, tem umas coisinhas do final que eu acho que destoaram um pouco, mas dá uma dinâmica diferente pro Grimório. Então, assim, concluída a leitura do Grimório, não acredito, assim, eu gostaria muito de ter lido ele em um mês, mas mesmo assim eu não acredito que eu li esse livro em 43 dias, porque hoje é dia 13 de novembro. Então, assim, tô muito feliz. Nossa, esse é o livro dos melhores do Desafio Uma Bruxa por Mês. Eu não dei 5 estrelas pra ele como um livro por isso, porque eu achei que algumas coisas destoaram. Eu fiquei um pouco decepcionada com esse capítulo que fala sobre a caça às bruxas na Europa. Eu senti falta de mais questões sobre isso. O autor tinha acesso a tantos documentos, a tantas referências mesmo, que ele poderia ter explorado bem mais com dados. Então ele tem tipo uma parte que dedica muito mais a Salem do que a caça às bruxas na Europa, assim. E de novo, o Maleus Maleficarum quase não aparece no livro. Mas enfim, foi uma leitura incrível. Eu amei, assim, de novo, é uma leitura bem densa. Não é aquele livro que dá pra você ficar horas e horas e horas lendo, porque também é muita informação, sabe? Não é um livro que eu recomendo você ler com pressa, ler rápido. E é um livro que, com certeza, ele tem uma linguagem um pouco mais difícil também, né, por ser muito acadêmico. Mas é um livro que, com certeza, fica de referência pra mim. Eu vou voltar várias e várias e várias vezes em vários capítulos, enfim, algumas informações eu ainda não superei esse projeto gráfico. Algumas informações eu só achei aqui, e olha que eu tô o ano todo lendo livros do tipo, né? Mas é isso. Tô muito feliz de ter acabado de ler, e esse mês, o de novembro, né? O livro do mês do Desafio Uma Bruxa por Mês vai ser mais leve, pra, né, dar uma espairecida um pouquinho, pra, enfim, variar também o gênero literário. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigada por ter embarcado nessa aventura comigo. E o Desafio Uma Bruxa por Mês cada vez se prova mais, assim, um dos melhores quadros do canal. Não sei exatamente se é um quadro do canal, mas enfim, uma das melhores coisas literárias, assim, que eu fiz no canal. Tá sendo uma experiência riquíssima a nível pessoal mesmo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse processo. E a gente se vê no próximo vlog do próximo livro do Desafio Uma Bruxa por Mês. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão aqui. E de me seguir lá na Twitch também, que é onde eu costumo ler os livros também do Desafio Uma Bruxa por Mês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!